Família Betânia, a liturgia de hoje ela é muito clara naquilo que nós somos convidados a viver nesse tempo. O Senhor ele tem uma disposição, e olha que disposição. Até os fariseus no primeiro momento tentaram orientar Jesus, parece que é de boa intenção, mas se fossem os apóstolos, até entenderia que era de boa intenção, mas os fariseus, como ele já tinha uma certa ressalva com Jesus, eles estão utilizando disso, talvez, para que Jesus saia mesmo de Jerusalém e não atrapalhe mais a vida deles. Porque Jesus estava fazendo uma revolução, com o seu jeito de pensar, os milagres, com sua presença, estava falando, ó, cuidado aí, Herodes quer te pegar. Herodes tá pensando em te matar. E aí Jesus é firme, eu expulso demônios. Eu trouxe o bem para o povo. E todo profeta, não é viável que um profeta morra fora de Jerusalém. E engraçado que aqui Jesus já estava prenunciando também a morte. E já estava prenunciando que o que eu levaria à morte era a perseguição do povo de Jerusalém, que seguia e que matou os profetas anteriores. A tradição e a cultura era uma cultura de morte. E olha que engraçado. Mas padre, como assim? Se Jesus já disse que Jerusalém matou os outros profetas, viver em Jerusalém, a maneira como se vivia, matou os outros profetas, Jesus tinha plena consciência que talvez com ele não seria diferente. E aí ele daria o verdadeiro testemunho de fé e que romperia com essa cultura de morte. E a prova disso é o final do Evangelho que diz assim: olha, como eu queria tratar você, Jerusalém, como uma galinha que reúne os pintinhos debaixo das asas. Em outras palavras, com cuidado, com ternura, com segurança, com proteção. Mas tu renegaste, tu não quiseste, tu perseguistes e não acolhestes. E aqui, assim, tudo isso diz respeito a cada um de nós. Quem que é a Jerusalém hoje? Somos nós. A Jerusalém celeste é o céu, mas a Jerusalém nos dias de hoje somos nós, que caminhamos por esse mundo. Por isso, quantas vezes o Senhor quis nos reunir debaixo das suas asas e quantas vezes nós resistimos ao Senhor. Nós resistimos à fé, nós resistimos aquilo que Ele já nos mostrou, resistimos aquilo que Ele nos colocou na nossa consciência, resistimos aquilo que Ele colocou dentro de nós, resistimos aquilo que Ele já nos inspirou como vocação, aquilo que nos inspirou como missão, aquilo que nos inspirou como caminho, como acolhimento, aquilo que nos inspirou até como comunidade. E aqui até as coisas que nós bebemos do Padre Léo e que nós vimos por meio do Padre Léo e como comunidade Betânia, talvez não conseguimos ainda caminhar. Porque às vezes, até pelo medo, pelo cansaço, por não saber ou por onde ir, e aí às vezes nos sentindo ameaçados diante da nossa missão, como se sentiam os fariseus diante de Jesus e dos profetas, fomos calando a voz dos profetas em nós e também naqueles que estão à nossa volta. Por isso que hoje nós precisamos olhar para a realidade que nos envolve. E quantas vezes a gente ouve, né? E a gente até falou, não, esse mundo não tem mais jeito. Porque está tudo perdido mesmo. Que Jesus venha logo mesmo para resolver tudo isso, porque está tudo meio tudo atrapalhado. Mas espera aí, é nesse mesmo mundo que nós estamos inseridos e o próprio Jesus se inseriu. Porque não era muito diferente no tempo em que Jesus veio. As outras divindades, o culto ao encardido, o culto ao satanismo, o culto aos outros deuses, falsos deuses, os outros povos que queriam dominar, os outros jeitos de pensar. O próprio povo de Israel foi para Babilônia, o próprio povo de Israel foi exilado. Então, os tempos difíceis que nós estamos vivendo também nos dias de hoje, a história já disse que foi vivido pelo povo de Deus. Mas o que fez com que o povo de Deus sobrevivesse todo esse tempo? E a partir de Jesus até hoje, a maior instituição
no mundo? A fé. A fé. E aí Paulo nos mostra, e eu sou fã de Paulo, Paulo nos mostra como vencermos esses absurdos que a gente está vivendo ao nosso redor. Revestidos da armadura do alto, primeira leitura de hoje. Revestidos da armadura do alto. O que significa ser revestido da armadura do alto? Aquilo que eu falava no início. Falar daquilo, viver aquilo que a gente acredita, proclama e reza. Porque a maior armadura que nós teremos será a verdade. A maior arma que nós teremos será a palavra de Deus. O maior sustento que nós teremos como guerreiros será a oração. Por isso, Paulo é categórico: vestível com o capacete da justiça, a armadura do alto, a ferramenta, a arma da palavra e a vigilância na oração, sustento na oração, para poder vencer os dias de hoje. Ou então a gente não vai vencer, ou a gente vai se deixar morrer diante daquilo que é a nossa proposta, tanto como comunidade quanto vida pessoal, vida familiar, vida que nós teremos. Por isso, às vezes a gente cai na tentação de jogar tudo para o encardido, né? Porque a culpa é do encardido. O próprio Paulo fala, porque Satanás age assim. A gente precisa enfrentar o diabo, que é aquele divisor. E realmente precisamos enfrentar ele. Mas às vezes eu tenho a impressão que a gente fala como se fosse ele alguém distante, algum mágico. Mas ele age, padre, eu nunca esqueço da pregação do Padre, ele disse, ele não pode tocar nessa vela, a menos que eu permita que ele toque através de mim. Deus o livre, não permito nunca, renuncio em nome de Jesus, na força viva do Espírito Santo. Mas para que essa força esteja em mim, essa armadura significa eu dizer, eu renuncio, eu não vou fazer, mas as minhas atitudes também dizer que eu renuncio, que eu não vou fazer. Por isso é uma adesão. Qual que é a verdadeira armadura do cristão? A adesão à fé. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Isso é contra qualquer trabalho feito, isso é contra qualquer maldição, isso é contra qualquer coisa que tenha sido propagada, contra aquilo que possa ter sido feito ao redor. A melhor forma de enfrentar o mal, o encardido, é renunciando a ele, e aí mostrando que essa renúncia é vida na nossa vida. É fácil? Não. Mas o evangelho de ontem não era esse? A porta é estreita. A porta é estreita. Fácil, como diria o Padre Léo, é ir lá para baixo. Fácil é ir para o inferno. Difícil é ir para o céu. Mas salvífico é ir para o céu. Realizador é ir para o céu. Então, por isso, revesti-vos da armadura de Deus. Dessa armadura que vai proteger, essa armadura que vai nortear, essa armadura que vai sustentar, nessa armadura que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E isso em todas as atitudes, desde as pequenas, quando eu estou escondido lá no meu quarto, quando eu estou sozinho em algum lugar, desde as maiores, quando eu estou aqui diante do altar, proclamando a palavra, vivendo a palavra, anunciando a palavra, ou quando eu estou lá acolhendo, conversando, atendendo, ou quando eu estou em qualquer outro lugar. Mas é luta. E volto a dizer, aquilo que eu dizia no início da celebração, não é porque a gente já alcançou ou já é perfeito. Não, mas porque isso deve nortear a nossa conduta. Se porventura a gente cair, ter coragem de levantar. Se porventura a gente não conseguiu ainda vencer, o Padre Léo não falava que o espinho da carne dele era o temperamento dele? Paulo não fala mais para frente, em outro momento, que é na fraqueza dele que ele encontra a força, porque ele também tem um espinho na carne? Diante do espinho na carne e diante da fraqueza é a graça de Deus. É bonito dizer, na fraqueza encontrei a minha força. O difícil é dizer, eu sou fraco, aqui eu não consigo mais. E eu dependo da graça de Deus agora. Porque quando a gente está nesse momento, a nossa tendência é desistir. Quando a gente está nesse momento, a nossa tendência é recuar. Não é contar com o Senhor e continuar firme na fé. Mas aquele que está revestido da graça de Deus, é nesse momento que ele encontra força, porque não depende mais dele,
depende agora de Deus. E se for da vontade de Deus, Ele vai fazer acontecer. Por isso, orientados por Paulo, certos da vontade do Senhor, de nos atrair como quem atrai pintinhos para debaixo das asas, nós queremos dizer: eis-nos aqui, para viver mais tempo, para viver agora no Espírito e segundo o Espírito. Veja, na certeza, diz Paulo, que Cristo é a cabeça e que é o Espírito que nos renova, nos fortalece e nos reveste com essa armadura do alto. Por isso, tenhamos um coração aberto, tenhamos um coração disponível e um coração disposto a abraçar aquilo que é do alto, para vencer o encardido que vai soprando um monte de tentação ao nosso redor. Lembre-se que ele só vai agir ao nosso redor se a gente se deixar seduzir por sua voz. Senão, não. Ele vai vir, como vem qualquer tentação ao nosso redor, como vem qualquer convite, a gente vai dizer: não, obrigado, não quero manter firme. Que o Senhor nos ajude a discernir bem, que o Senhor nos ajude a escolher bem, que o Senhor nos ajude a testemunhar o bem na nossa vida. Jesus, manso e humilde de coração,